Estamos de volta aqui, mais um NTCast, trazendo novamente um grande amigo, irmão, brother, Jackson Taboca. Ele já esteve aqui, deve lembrar, num podcast sobre pandemia. Logo no início da pandemia, ele morava em Portugal, ele estava lá, a gente bateu um papo mostrando como era a vida brasileira na pandemia. Um cara que está em Portugal, na pandemia, como é que está vivendo a vida da gente, né? Se você quer escutar esse podcast, tá aí na descrição. Seja bem-vindo, Jackson Taboca. Como você tá, meu amigo? Valeu, meu querido. Quanto tempo, né? Estamos aqui de volta na área, daquele jeito. Vamos embora. Simbora. Meu querido, como é que tá o lançamento do seu disco? Disco novo, tem música aí. Um pouco, como é que tá esse disco? Como é que se chama? Pensei logo, esse lindo projeto que tá vindo por aí. Massa, vamos contextualizar primeiro, né? A última vez que a gente se falou foi na pandemia, eu estava em Portugal. Pós-pandemia, eu conheci um produtor lá chamado Rui Pedro Vulgo Piti, que é um cara que produz a galera do mainstream lá. E aí eu tava com umas canções, já que eu tava fazendo meio que uma pré-produção independente, assim, por conta própria mesmo. E aí eu tava com umas canções, assim, bem primárias e mostrei pra ele, acho que umas 3 canções por aí. E aí ele vira pra mim e diz: "Puto, tu quer ajuda com isso?" Aí eu digo: "Porra, ainda mais vindo de você, é claro que eu quero, pô." E aí o que acontece? A gente passou. Aí ele imediatamente chega pra mim e fala assim: "É, bicho, só que eu não tenho muito tempo, não." Eu digo: "E como é que vai ser isso aí?" Aí ele diz: "Ó, eu tava rodando com o Uber lá também, né? Paralela a tudo que tava acontecendo na minha vida." Aí ele disse: "Ó, tu trabalha com Uber, tu tá com tempo mais flexível que o meu. Aí quando eu tiver em casa, que eu tô viajando muito, quando eu tiver em casa, de bobeira, eu dou um toque pra você. E aí, se tu puder colar, a gente vai fazendo." Aí eu disse: "Beleza." Meu amigo, não contava história. Quando esse cara ligava pra mim e dizia: "Tô em casa", e aí eu parava tudo que eu tava fazendo, eu ia gravar, velho. Queria nem saber, meu amigo, o que era que tava acontecendo, o que era que, como era que ia ser, as contas no final do mês, eu queria era gravar, velho. Aí me joguei, velho. Aí a gente passou, tipo, 2 anos, mais ou menos, velho, nessa produção de tudo. Aí, consequentemente, enquanto a gente tava lá no estúdio, às vezes eu ia pro estúdio, velho, sem saber o que era que eu ia gravar, sem saber o que era que eu ia fazer, só ia, velho, tá ligado? Aí chegava lá, a gente compunha uma música, assim, do nada, velho, era uma coisa que fluía pra caramba, assim, velho. E é massa, trabalhar com um cara que tá aberto a essa experimentação, assim, desse lance de fusão, tá ligado? Sonora e tudo. Porque o Rui Pedro, ele tem o Piti, né? Eu chamo ele de Piti, que a gente chama ele de Piti mesmo na intimidade. O Piti, na verdade, tem descendência. Ele não tem dupla nacionalidade, ele é português, mas ele tem descendência angolana, tá ligado? Uma parte da família dele é angolana. E aí tem uma mistura muito doida, assim, tem. Ele tocou muito tempo também com uma cabo-verdiana que faleceu há pouco tempo, que é muito famosa lá, que é a Sara Tavares, tá ligado? E aí ele tem esse groove aí, ele toca atualmente numa banda chamada The Black Mambas, tá ligado? Que é em inglês, mas é música própria. Os caras fizeram o último trabalho agora em Abbey Road, tá ligado? Gravaram lá. E aí, falando dessa gravação, assim, fluiu muito, pô, porque ele olhou as músicas e tava balada de pop rock, tá ligado? Como eu sempre fiz assim e tal. Só que já tinha uma pesquisa que eu queria misturar ritmos folclóricos alagoanos, principalmente alagoanos, mas ritmos folclóricos brasileiros, para gravar, para fazer fusões assim, tá ligado? De música brasileira mesmo assim, com MPB, com então eu já tinha algumas coisas assim meio baladas, mas querem trazer para um coco de roda, por exemplo, pra uma ciranda, tá ligado? E aí as coisas começaram a fluir, porque ele entendeu a vibe, e ele disse, quando a gente começou a se conhecer mesmo assim, ele já
ele já entendeu que eu era um cara do Nordeste do Brasil, tá ligado? E que tinha uma escola do rock, mas ele dizia, tipo, pra mim assim, bicho, eu vejo assim o som mais violão, velho, pra tu, assim, tipo, uma parada mais. Ele até brincava, ele dizia assim, uma parada meio Ben Harper, tá ligado? Meio assim, só que ele disse, mas bicho, tem que ser uma parada do sertão, velho. Tem que ser uma parada do sertão. Aí eu digo, pode crer. Aí a gente começou a maquinar essas coisas, né? Como era que ia acontecer. E aí surgiram belíssimas canções, velho. Com arranjo, assim, a gente fazendo do zero mesmo, assim, arranjando de piano, achando o acorde específico para expressar a emoção específica para aquela parte da música, tá ligado? Enfim, com muito cuidado, foi muito bem produzido. Tanto é que depois que a gente gravou, que eu finalizei aqui, fiz questão de finalizar com o Júnior Evangelista, que é daqui da terra. É um cara que sabe muito dessa coisa de, de fusão mesmo assim, de sonora, tá ligado? Que já trabalhou muito com esse estilo regional, se é que se pode assim dizer, regional, né? Tudo que vem de uma região determinada é regional, né? E aí a galera sudestina tem essa parada de dizer assim que o que vem do Nordeste é regional, né? Como quem não é música brasileira, tá ligado? É um nicho à parte, tá ligado? Deixa a parte, Mas esquecem eles que os maiores nomes da música popular brasileira são todos nordestinos, tá ligado? Enfim, tem toda essa parada xenofóbica aí que eu não quero entrar por esse viés. Vamos falar de música. E aí, meu irmão, mandei pro Júnior, o Júnior disse, meu irmão, tá muito bem produzido isso aqui, pô, eu quero conhecer esse cara. E o Piti ficava dizendo, puto, por que tu quer finalizar? Tu quer finalizar o disco com esse Júnior aí, que ele nem conhecia, né? Aí eu, por isso. Pronto. Aí mandei pra ele assim o currículo do rapaz. Aí ele disse, puto, esse aí é ter o melhor contato lá no Brasil. E desde o começo, assim, a gente, quando tava produzindo, a ideia do Piti era dizer assim, ele dizia, puto, ó, a gente vai gravar aqui, velho. Mas eu acho que esse som não entra por aqui, não, velho. Esse som tem que entrar por lá, pô. Porque a galera, apesar não, além do lance do português ser, assim, meio bairrista, vamos dizer assim, tá ligado? De preferir produzir um artista com sotaque português do que um artista com sotaque brasileiro. Entra muita coisa do Brasil lá, tá ligado? Mas, tipo sim. assim, já com uma certa expressividade do Brasil para Portugal. Aí a galera recebe, tá Uhum. ligado? Porque existe um consumo do produto cultural brasileiro muito grande, né? Desde novela, filme e música e enfim, e tudo que rola, né? E aí, esse disco aconteceu assim, né? E aí, desde o início, a ideia foi lançar ele aqui primeiro, até porque o mercado fonográfico aqui é muito maior, né, velho? Em Sim, relação sim. a Portugal. Aí sim, uma vez a gente fazendo um barulho que talvez a gente já tenha feito aqui com Pop Rock, se a gente conseguir fazer com essa roupagem, tudo nova, tal, com esse cuidado que a gente tá fazendo tudo novo, entrando no estilo novo, que é mais MPB, com fusões de África, com fusões de Nordeste e, consequentemente, elementos europeus também. Enfim, tá um sarapaté de verdade, né? Que já é aquela denominação que a gente costuma dizer quando pergunta que estilo você faz, né? Qual o tipo de som que você faz? Ou como é o som da sua banda, né? A gente tem que meter um rótulo, você é um produto, né, velho? Esse sistema exige que a gente meta um rótulo. E aí, como eu não acho rótulo nenhum que tá parecido com o que eu costumo fazer, eu inventei o meu rótulo, tá ligado? É um sarapaté mesmo, tá ligado? Porque é uma parada, é uma mistura visceral, é um prato servido quente, tá ligado? Com muito sabor, velho, tá ligado? Bem brasileiro, tá ligado? E aí, se você for estudar a etimologia do prato, você vai entender que é uma parada árabe que entrou através dos mouros dentro de Portugal,
que aí ficou mais na região do Alentejo, tá ligado? Que é uma região norte ali de Portugal, que é, enfim, como se fosse Nordeste mesmo, tá ligado? Do Brasil. E aí veio, consequentemente, para aqui para o Nordeste, também através dos mouros que o português, a Portugal, que ficou os pés aqui, principalmente no lado do Nordeste, era moura ainda, tá ligado? Que teve essa invasão dos mouros lá em Portugal. E aí, que é árabe, né? Moro, para quem não saca, é árabe, tá ligado? E aí, é isso, tá ligado? É um prato árabe que é português e que é nordestino, tá ligado? E então é esse caldeirão maluco aí, que é o som que a gente faz. E eu falo pra caramba. É pra falar mesmo, meu irmão. A gente vê. A, eu acompanho o Taboca desde sempre, meu amigo de muito tempo. O Taboca veio do primeiro projeto, Senhor Rita. Hip rock, rock and roll. Aqui em Arapiraca fez muita zoada. Lançou ou chegou a lançar os dois discos, não foi, Senhora Rita? A gente lançou, na época um disco de estúdio Chegou ao e vivo, lançou um DVD, um né? Ao vivo, DVD. né? Eu fiz parte da filmagem, fui um dos cameramen. E Então você vê todo o mundo. rolê, todo mundo junto, coletividade. Ah, Piraca naquele momento tava uma coletividade efervescente, segurando a mão do outro. Tem isso, então vai todo mundo. Não tava preocupado com grana, era fazer, executar, não ter projetos rodando. E aí você lançou um disco solo, e foi que eu ajudei na direção da capa. Uma arte do Bar, isso, foi um mais rock and grafismo, né? roll. A mão do Byron e a capa do disco finalizado pelo Michael, né? Da Soul Imagem, tá ligado? Ele que fez a arte final, Foi, mas o foi. grafite da caricatura do meu rosto foi do Byron, foi um desenho do Byron. Eu sei. E E teve o terceiro é que foi aquele desenho da mosca que o Byron fez isso, também, isso. né? Esse que você tá falando do grafismo do Byron é o Liberdade. Liberdade É verdade. foi um EP, foram seis faixas, tá ligado? Foi um EP. Eu E tava. aí em seguida veio esse que foi um desenho realmente do Byron, que eu disse aí, lá, bicho. Isso aí eu já tava em Portugal, tá ligado? Foi aquele disco que eu gravei durante a pandemia, tá ligado? Sim. Que Durante a pandemia, quem fez a arte, quem refez a arte para disco foi a Lua. foi a Lua Lua Lins, Ilustra, foi. Lua Lins também. É tudo Lins, É. Michael Lins, Lua Lins, é pra você ver. Pois é, diga aí, Gui, nada por acaso, né? Nada é por acaso, velho. E E aí agora, foi uma doideira. Aquela história do disco do Jekyllson e a Tabocaria no Vale do Sarapaté, porque eu tava realmente passando por essa transição. Aí eu gostaria de falar, né, antes da gente entrar no viés que você tá louco para entrar aí, é importante falar, porque assim, velho, eu estava passando por um processo de transformação e de metamorfose realmente. E aí eu quis, de fato, desvincular da minha alcunha, né, velho? Do meu vulgo que todo mundo me conhece aqui em Arapiraca e quem me conhece da arte, que é Taboca, tá ligado? E aí eu queria realmente descobrir outra fase de outra criatura que poderia vir. E aí eu sempre tive um nome de batismo que é único, tá ligado? Se você jogar no Google, você me acha, que é Jekyllson. E aí eu queria fazer realmente desvincular como se Taboca não fosse só mais uma, não fosse mais uma criatura, fosse uma fábrica, tá ligado? Fosse um coletivo. Então era uma tabocaria, tá ligado? Era um coletivo, tá ligado? E aí era Jekyllson e a tabocaria, que seria o laboratório de misturas de substâncias como alquimista, tá ligado? Como para criar coisa nova, tá ligado? Então era essa fábrica louca que se passava na minha cabeça, que consequentemente seria a banda, tá ligado?
a tabocaria que me acompanhava. Então era Jekyll e a tabocaria no Vale do Sarapaté, que é essa mistura doida que a gente acabou de falar aí. E aí a galera disse, mas o nome do prato é sarapatel. Eu digo, mas eu quero sarapaté, que era como a minha avó falava, que era sarapaté, tá ligado? E aí era tipo assim. E aí a gente conseguiu fazer, assim, foi o disco que eu mais tive liberdade de fazer, assim, de produção, que eu, né, apesar da gente estar distante, foi produzido pelo Sandro Ciribés, aqui em Arapiraca, e eu estava lá em Portugal durante a pandemia, a gente fazendo tudo por videoconferência, tá ligado? Foi uma parada, uma experiência muito doida, assim, que eu nunca tinha feito, e de criar o conceito da história toda, que eu disse, meu irmão, eu quero fazer fusão de tudo que puder, velho. Aí entrava guitarra de fado, aí entrava cânticos indígenas, aí entrava birimbau, aí entrava scratch de DJ. Do nosso Ah, amigo. Do nosso uma amigo loucura. Brown, né? O Brown com o Scratch Foi, DJ. Pô. que tá na Alemanha, pô, tá em Bremen, que é DJ lá, que é daqui de Arapiraca. Aliás, ele é de Penedo e se radicou em Arapiraca. A gente conhece todo mundo ele por Brown aqui de Arapiraca, das antigas, né? Quando a gente apavorava. Isso é uma história cabulosa que não vai estar nesse podcast. Mas é, velho. Sarapatel é isso. Mistura lusitana, é isso. Uma palavra que você pegou, eu acho. Você misturou brasilidade, DJ, fez uma mistura muito louca. Já é um prelúdio que vinha, né, velho? Isso. Surgiu o embrião, né? O embrião É, foi Não Pare de Cavar, tá não ligado? Que para foi de a cá. música que eu disse, mas bicho, isso aí é diferente, velho. Até o Sandro disse, essa daí é louca, é diferente. Porque é isso, a gente vai experimentando e até que a gente acha um fio da meada que diz, isso aqui é obra-prima, isso aqui dá pra gente, tá ligado? Fazer uma coisa daqui, tá ligado? E foi realmente. E aí, assim, uma liberdade total, pô, de criar. Eu vi assim, eu disse, Sandro, a base tem que ser rock and roll, velho, tá ligado? Que é a minha escola. E a gente tava realmente passando por um processo de evolução humana realmente tenso, que é a pandemia, tá ligado? Aquilo ali para mim foi principalmente para eu não endoidar, tá ligado? E para eu colocar uns demônios para fora mesmo, assim, tá ligado? E aí, pronto, a partir desse, várias músicas interessantes, assim, com várias fusões inusitadas, assim, mas surgiu esse embrião que é Não Pare de Cavar, por conta do ritmo mesmo e da proposta da letra e do que a música vinha trazer, que a gente conseguiu fazer o videoclipe, né? Através, a gente conseguiu, na verdade, ser contemplado no primeiro Aldir Blanc, né? Foi Não, Paulo Gustavo, no primeiro Audi Aldir Blanc, Blanc, Aldir que, Blanc mesmo. que foi Não Vê as Cordas, você não vê as cordas. Isso, você não vê as cordas. Aí eu tava lá fudido mesmo, eu disse, olha, Neto, desse cachê, dessa história aí, dá pra gente fazer outro. Dessa grana de um, dá pra nós fazer dois. Foi mais ou menos isso. Aí ele disse, oxi, vamos fazer, pô, vamos fazer. Eu digo, é isso aí, velho, vamos fazer. E ficou massa, velho. Ficou massa, os dois ficaram massa, assim. Os dois foi. Uma parte foi Não Ver as Cordas e o outro foi Não Para de Cavar. Locais Gravado lindos, todos durante a pandemia, pandemia. telefone, tá ligado? Foi muito doido aquilo Muito ali. doido. Eu fazia, tá bom, faz assim, ó. Pega isso aqui, o bicho tá bom, vamos lá, vamos embora. E a galera, eu pegava as imagens e a galera ficava, oxi, olhando assim com uma parte toda, fechado dele lá e tirava a máscara, cantava, tocava e depois voltava. Porque virou parecendo o Walking Dead mesmo aqui, pô. É, Você não. Ali, não, lá em Portugal, né? Que eu já tô em Arapiraca. era fraca. Que virou, tipo, meu irmão, era cidade fantasma, velho. A gente entrava dentro do metrô, não tinha quase ninguém dentro do metrô, tipo, uma, duas, três pessoas dentro dos sete vagões, assim, tá ligado? Por exemplo, louco, velho. A gente pegou o metrô e gravamos assim, eu e outra pessoa. E teve, Telefone. e teve, acho que hoje, que é pra mim o trabalho que eu amo, que eu até hoje
Eu não pare de cavar. Foi uma loucura também, velho. O roteiro foi teu, total, Foi né? o roteiro, direção, Nivaldo Velho, Santos. tu ouviu tudo isso assim, bicho, eu ouvi a música e eu visualizo isso, bicho, o que é que tu acha? Eu digo, caceta, vamos embora. E É isso. ficou lindo, assim, uma loucura. Tarcísio na direção de fotografia junto comigo. Nivaldo, aquele cara muito louco, ele fez: Não, eu arrumo uma casa, eu arrumo isso, eu arrumo um pedreiro pra cavar. Bicho, a gente fez uma cova. Sabe o que é produzir uma É. cova? O Nivaldo fazia, bicho, eu vou cavar. Eu disse, Nivaldo, eu quero uma cova de 7 palmos, velho. Tu vai entrar deitado. Não, a gente cava. Eu disse, bicho, contrata alguém, tem uma graninha aqui. Não tem uma grana grande, mas tem uma graninha pra pagar o cara pra cavar. Ele, não, eu não preciso pagar, não, eu pago. Nivaldo é o cara que você encontrei com ele, ele fez, eu vou gravar, vamos fazer isso, bora. Só não tem um câmera, mas vontade, o coletivo ferve ainda, pô. É, isso faz ele ser o profissional que ele é, assim, né, bicho? De ter participado de vários projetos massa aí, de Deus é Brasileiro 2, de Guerreiros do Sol, né? Guerreiros do Sol, né? Sol, Guerreiros do De- Sol, enfim, velho, várias produções aí, foda aí, velho, globais. globais. A gente falou agora. A gente falou um pouco no início desse novo disco agora. Falou do seu disco, que foi o embrião. Agora Taboca tá com um projeto, o Taboca Experience. Cano, tá na noite, voltando a tocar na noite. Como é esse projeto? Você tocando violão, o Experience nos bares, tocando rock and roll. Tive segunda-feira, um show lindo, foda. Dia do Valeu, velho, valeu. É, na verdade é assim, ó. Na verdade é assim. Eu sabia que eu tinha que voltar pra cá e tinha que arranjar um jeito de comer, tá ligado? E aí eu disse, tipo, é doideira. E assim, a galera quer queira ou quer não ainda me vê. Ainda bem que lembram. Alguém lembra das peripécias que a gente já aprontou aqui, né? Então ainda bem que lembram. E quem lembra, lembra da Senhora Rita, lembra do projeto solo, do Taboca, do rock and roll, rock alternativo, daquela história lá. E aí eu disse, vamos, a gente tem música própria, vamos fazer um repertório misto de pop rock, pá, naquele esquema. Só que eu não queria fazer igual eu fazia antes com banda, tá ligado? E aí eu disse, pô, qual é a minha vivência de fora? A minha vivência de fora é músico de rua, velho. Europa rola muito músico de rua, velho. Rola muito artista de rua, tá ligado? E aí eu disse, bicho, vamos fazer. Lá em Portugal eu comprei um pedal de loop, tá ligado? Logo quando eu cheguei, velho. Logo quando eu cheguei, esse pedal tá comigo esse tempo todo. Tipo, no primeiro mês, no segundo mês, sei lá. Nos primeiros meses ali, eu comprei um pedal de loop, o Loop Station RC30 da Boss. Hum, E aí dá pro cara fazer coisa pra caramba nele. Eu até fiz uma story na época, eu digo, ó, aqui a minha banda. Minha banda agora é isso aqui, ó. Tá ligado? Porque o cara dá pra lupar várias coisas. E aí, naquele dia que a gente fez o rock lá que você viu, que foi segunda-feira, dia 13 do rock, eu fiz com o Natan, batera, e eu fiquei louco que eu não consegui fazer, que a gente tocou jam session total, tá ligado? Sem, no improviso. Eu fiquei louco que eu tava querendo fazer umas coisas que realmente eu faço sozinho, tá ligado? Que é com loop, tá ligado? Que eu acho que fica muito mais interessante, porque aí eu vou fazendo camada, tá ligado? Gravo uma base de viola, aí eu vou fazendo um beatbox, aí eu vou fazendo palma, aí boto, sei lá, pego garrafa da mesa da galera, vou fazer a gogô da garrafa. Enfim, vou criando uma atmosfera de banda. E aí, meu amigo, vou solando, vou fazendo a música, tá ligado? A gente vai fazendo nessa vibe, criando as camadas. Tipo, tem uma galera de artistas que já faz isso, velho. Uma galera conhecida. A Tess Sultana, por exemplo, ela ficou muito famosa. Inclusive, ela no começo usava esse pedal mesmo que eu uso, tá ligado? Nos primeiros vídeos dela que viralizou na época. Tess Sultana, o Ed Sheeran também começou a fazer assim, com pedal de loop, tá ligado? E eu acho que ele usava também esse que eu uso. Se não era esse, era um da Bosch também, mas talvez uma série mais avançada, enfim, não lembro. Tem uma galera, aí tem um coroa também que faz blues.
que é o Marcos Key, tá ligado? Que se a galera for procurar aí, tem uma galera fazendo, velho, com loop, tá Sim, ligado? E sim. fica uma estrutura massa da porra, dá pro cara criar muito. Aí eu saio metendo gaita, saio metendo kazoo, saio metendo, enfim, liberdade total. E aí naquele dia eu tava preso porque eu não podia usar o loop porque a gente não tinha ensaiado e não tava com retorno pro batera ouvir, porque ele tem que estar ouvindo o loop para não perder, né? O clique ali, que o clique é você que cria no loop, ele tinha que seguir o loop. Enfim, era uma coisa que a gente tinha que ensaiar, e a gente fez jam session, mas foi aventura, rock and roll total. Certeza. Foi do caralho, velho. Foi um show muito bom, velho. Aquele show que. Taboca é isso, é essa experiência da rua, Da rua, né, da velho? Europa. E isso. Você lá em Portugal, você fez show na rua, deu muita entrevista, fez muito barulho lá. Você participou de série, de filme, fez muita coisa lá. Essa parte à toa aí também. Hum. Logo quando eu cheguei, pô, fui tocar, toquei muito na rua também, né? Logo quando eu cheguei. E aí tinha esse lance de na época, você só conseguia ficar legal com contrato de trabalho. Aí eu fui fazer entrevista num café. E aí cheguei lá no café, o cara disse, a menina que foi me entrevistar, disse, conta aí a sua história. Aí eu disse, beleza, tu tem tempo? Tá ligado? Aí eu comecei a contar, né, assim. Aí pronto, aí ela disse, você já morou só, você sabe cozinhar? Eu digo, sei, eu gosto de cozinhar. Ela disse, você gosta de cozinhar? Vem aqui na cozinha. Aí, meu irmão, resumindo, acabei ficando na cozinha quase 2 anos no restaurante, nos restaurantes lá. Aprendi pra caramba. E aí, durante esse processo, eu toquei também muito em barzinho, tá ligado? Lá em café, assim, tá ligado? E era na rua e tocava em barzinho e tal, era nessa correria. E trabalhava na cozinha, tá ligado? Nessa correria. Caiu pandemia, assim, aí fui estudar, né? Enquanto eu tava na cozinha, eu fui estudar, fazer um curso de som, tá ligado? E aí eu tava trabalhando e estudando. Na cozinha lá você tem que chegar muito cedo, e aí transporte público eu saía do curso muito tarde, tipo 11 horas, eu ia chegar em casa tipo 1 da manhã, mais ou menos quase já, tá ligado? De transporte público, assim, de distância, do tempo. Aí eu tive que me apertar e comprar um carrinho velho para demorar menos tempo nesse translado, tá ligado? Aí comprei um carrinho velho para fazer essa correria, trabalho, estudar em casa, enfim, essa logística, para conseguir dormir mais. Que nessa época, antes do carro, eu tava dormindo 4 horas por dia, meu amigo, só numa doidice da peste. Antes eu vou Doideira. morrer, velho. Tá loucura, é. Eu disse, eu saí do estresse da porra de São Paulo, com o olho que já tava tremendo, para vir pra outra doidice pior ainda, não, peraí. Aí pronto, aí terminei o curso, que foi mais ou menos 1 ano, assim, e aí fui estagiar. Fui estagiar numa TV lá, que era vinculado com o curso, assim, que é uma TV do time de futebol lá, né? Entendi. De Portugal, é. E aí cheguei lá, quando eu fui fazer a primeira aula de estágio, o cara que me dá instrução lá era um brasileiro. E aí até então eu só sabia isso. Quando eu botei os pés no estúdio, o cara disse: Ô bicho, é tu que é o Taboca? Bem assim. Ah, disse: Que mundo da peste é esse, velho? Aí o cara disse: Não, pô, porque eu trabalhei no Carranca, no estúdio Porra. Carranca, lá em Pernambuco, e tu é amigo do irmão de um amigo meu, bem assim. Eu digo, oxe, tu é irmão tu trabalhou com o Júnior Evangelista, foi, velho. Cê é, velho, ele que disse que vinha o Taboca, eu achei que era tu mesmo, velho, que vinha, velho, pra cá. Eu digo, aí pronto, massa. Aí já tava tudo certo, velho, pra eu assumir a regia de som lá do, do programa de TV, né? Programa do TV do time de futebol. E aí cai pandemia, irmão. Isso eu já tinha pedido as contas da cozinha, né? Tinha pedido as contas da cozinha. E como é que foi? Sim, aí eu já estava certo que ia estagiar. Aí eu disse, ó, vou passar esse tempo aqui de estágio, daqui a um mês mais ou menos já começa a ser remunerado.
tô com a mixaria que eu pedi as contas e vou segurar a onda e já vou começar a trabalhar com música, né? De música já, e vou cair pra dentro dessa área aí. Ah, meu amigo, pandemia, meu filho. O primeiro que vou é estagiário. Aí eu me fudi. Aí eu digo, agora o caldo engrossou. 2 anos nessa resenha, praticamente. É foda, E foda. lockdown vai, lockdown vem, lockdown vai, lockdown vem. Olha a doidice, meu irmão. Doideira, Sei que a gente foda. comeu pouco, tava amassou. É, Aí, assim, logo quando tava terminando essa parada eu fiz vários trabalhos, assim, pra ganhar uma diária, tá ligado? Pra ir me segurando, assim. Vários sim. trabalhos insalubres, vamos dizer assim, tá ligado? Já fez comercial, É, fez participação é. em série. Não, isso aí foi depois. É, Foi depois, depois. Eu digo assim, durante a pandemia eu fiz muitos trabalhos insalubres, sim, até caminhão. É bom falar isso, velho, porque a galera acha que é tudo um mar de rosa, tá ligado? E que o cara não. Mas o cara que se joga assim no desconhecido, o cara tem que estar pronto pra tudo, tá ligado? sim, E aí eu gosto de falar, pô, porque eu não tenho vergonha nenhuma, velho, de dizer. Até caminhão de pedra eu já descarreguei lá, velho. sim. Até Até servente de obra da mais baixa escala, de estar varrendo metralha de obra lá, eu tava, tá ligado? Era pra sobrevivência, ou sobrevive ou se fode, Sobrevive, tá ligado? E aí a galera já foi pra lá, não veio não, porque é Europa, e não sei o quê. Ninguém vai passar o que eu passei, desgraçado, pra tu. Ninguém vê antes do Flash, ninguém vê a luta não, né, velho? Aí não saca qual é, né, velho? Enfim. Não, não é E fácil, aí, né? Você e aí sim, saiu, hã? você saiu. De Arapiraca. Quem tá escutando esse podcast é de Arapiraca. Também tem muita gente de fora. Arapiraca é um interior também. Cidade evoluída, né? Mas agora, né? Você foi pra São Paulo com a mochila nas costas, foi pra Portugal com a mochila nas costas, sem conhecer ninguém, não sabia nem onde ia ficar. E tá aí, velho, com história, com bagagem, com o currículo do caralho, com a coragem. Você não tem noção, velho. Experiência, né, velho? É. Acima de tudo, a experiência. E é como eu falo nesse single que eu lancei, né? O Mar, né? Quem quiser ouvir aí, ó, pode colocar Taboca, o Mar. E você vai ver um videoclipe que a gente gravou lá em Portugal. E o áudio também que a gente gravou por lá. E a música fala assim, que no mar, nesse voo cansado, tinha até preparado para sofrer um pouco mais. Tá ligado? Que é justamente isso. Eu tava pronto pra tudo, meu amigo. Podia dar o sangue na canela, velho. E aí. E é sobre isso, né? Vaidoso, cuidado. És tão pequenino. Não tens o mundo aos teus pés, né? Aí quem for ouvir a música aí vai entender várias passagens, assim, dessa odisseia maluca. E aí sim, aí depois que passou essa tenebrosidade de pandemia mais, né? Que já tava no final. Aí eu fui fazer. Separei do relacionamento que eu tava, tá ligado? E aí fui morar praticamente dentro de uma van que eu tinha. E aí me roubaram as coisas da van. Enfim, várias histórias, velho, várias histórias. E aí eu fui fazer um curso pra dirigir Uber, beleza, que lá tem que ter um curso, tá ligado? Aí conheci um ucraniano que fazia parte de uma agência de ator e modelo. Ela olha pra mim e diz: Olha, eu faço parte de uma agência e estão precisando de ator com Rastafari. Eu acho que tu tem perfil. Eu digo, tem sim, que eu trabalhava com isso lá no Brasil, como é que não tem perfil? Eu disse, é pra mim, esse papel é pra mim, eu já dou já por qualquer coisa. E aí ela disse, beleza, eu vou lhe colocar em contato com o diretor da agência. Aí eu, massa, aí troquei ideia com ele, comecei a mandar umas fotos, uns trabalhos que eu já tinha feito, umas fotos que eu tinha. Aí ele disse, ó, gostei do seu perfil, gostei dos trabalhos que você já fez. Gostei de você. Normalmente a gente cobra um valor, uma taxa para fazer o casting, para ficar disposto aqui na agência. Mas você é meu convidado. Você precisa pagar nada, Que não. Já massa. entrei assim e já trabalhando dentro do filme. Para fazer figuração, mas a minha cara, um filme de. Era uma comédia portuguesa lá. Tanto é que depois de uns anos,
uma amiga tava na Netflix de lá, no Sim. cartaz da Netflix de lá, e aí uma amiga minha manda vídeo pra mim. Olha quem foi que eu vi aqui, sei o que. Aí eu digo, ah, tem até no meu feed aí do Instagram um recorte que eu faço de alguns trabalhos que eu já fiz, assim, né? Eu fiz muito figuração de HBO, de Marvel, de programa de marca de cerveja de lá, portuguesa, de marca de cannabis medicinal da Holanda, É bom. de Você é enfim, produto. várias coisas, meu irmão, várias coisas, velho. Vários trabalhos assim, como ator. E aí, pronto, para fechar mesmo assim, acho que o último trabalho mesmo que eu digo, porra, que logo depois eu comecei a trabalhar com o Piti, nesse disco, eu disse, ó, vou descansar mais a imagem, porque Portugal é pequena, pô, às vezes eu tava, sem mentira nenhuma, velho, às vezes eu tava nos cantos assim, feira de livro, no shopping, a galera me parava assim, dizia, ei, eu já lhe vi na TV, bem assim, aí eu dizia, massa, massa. Só que a galera, né, é outro tipo de abordagem do que brasileiro. E aí, acho que por conta do cabelo mesmo, né, que é característica, a galera associa mesmo. Sim. E aí, eu. O último trabalho que eu fiz foi um filme que a gente fez, chama-se Procuro Ter, que o diretor é o Danilo Godoy, que é um paulista, que um cara novo também, mas super talentoso, assim, com um elenco misto de brasileiro e português. E a gente conseguiu colocar esse filme no Festival de Cannes, velho, tá ligado? E aí pra gente foi caramba, assim, que foi a gente fez de guerrilha mesmo, tá ligado? Cinema de guerrilha, tá ligado? E 2 dias de gravação, na doideira da porra também, a gente por a gente, era tipo, vamos fazer, bora fazer, porque era falando sobre a crise habitacional, tá ligado? Sim. De Portugal principalmente, mas na Europa inteira, né? Dos preços exorbitantes, assim. E a gente falando o ponto de vista do imigrante mesmo, tá ligado? Diante desses preços abusivos de aluguel, tá ligado? E tudo, enfim. E aí a gente foi pro Festival de Cannes, e aí eu disse, pronto, esse aí fecha com chave de ouro, né? Que a gente tá como ator grandão, e a gente A vai descansar. moral. A gente vai descansar a imagem agora e vamos trabalhar o disco, tá ligado? E aí pronto, aí foi o que eu fui fazer, fui trabalhar o disco, pá. E aí o Petit disse, bicho, tu tem que voltar no Brasil, velho, pra fazer esse barulho. E aí eu disse, topo, toda hora. Aí eu organizei as coisas, pá, não sei o quê, e vamos fazer, bora. E aí quando eu tava pra sair, que eu deixei uns instrumentos meus com ele lá, aí ele bateu nas minhas costas e disse, puto, tu tem uma coragem da febre do rato. Ele não falou febre do rato, não, mas tu tem uma coragem. Aí eu disse, bicho, eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Ele disse, bicho, mas tu não tem a mesma idade mais, não. E assim, eu disse, eita porra, é verdade. Tocou num ponto aí, tá ligado? É doideira. Mas é isso, tá ligado? É tudo por arte mesmo, tá ligado? Eu acho que desde quando eu comecei a fazer música aqui, desde meus 15 anos de idade, eu já sabia que eu tinha que ir para fora e sabia que era abrir clareira mesmo, abrir caminho para gerações que vêm depois, tá ligado? Porque a gente, quando começou, a galera da nossa geração, que eu chamo a geração de compositor daqui de Arapiraca, tá ligado? Surgiram várias pessoas compondo, assim, que até então era muita galera do cover e tudo assim, enfim. E principalmente dessa cena alternativa. É, a gente, quando começou, não tinha muita referência, não, velho, da galera que fazia música própria, assim, que queria criar uma cena, que queria ir pra fora, mesmo assim, ter um reconhecimento nacional, tá ligado? E tinha Mofo, né? Tinha Mofo, Só. e tinha. Aqui de Arapiraca, pronto, do heavy metal tinha o Mauzan, né, velho? Também com a The Other Side, tá ligado? Na época, Adversário. fazia música própria, assim, tá ligado? Mas com expressividade, assim, mesmo próximo da gente, não tinha ninguém. E a gente quer deixar um legado, né, velho? Mesmo assim, a gente quer deixar a história mesmo aí pra galera saber que é possível, tá ligado? Que dá pra você meter as caras e, apesar de todos os pesares, tá ligado? Apesar de, de muitas vezes a galera que tá próximo de você não entender o que é que você tá fazendo e às vezes medir a expectativa do que você deveria ser através da régua dos outros, tá ligado? Sim. E aí
Só que na minha cabeça sempre foi tipo um sacerdócio, tá ligado? A gente abre mão de muita coisa mesmo pra conseguir realizar coisas que não é todo mundo que consegue realizar, tá ligado? Tem que ser um maluco assim que nem a gente. É, de verdade, velho. É, tem que tentar. É aquele negócio, né, velho? O não o cara já tem. O sim o cara vai correr atrás. É melhor tentar do que ficar na dúvida. Porque, eu não ter tentado e fica. Eu poderia ter conseguido, né, velho? É, Eu penso assim também, Neto. Eu digo, ó, velho, coisas normais, pessoas normais conseguem, tá ligado? E coisas extraordinárias, você tem que ter atitudes extraordinárias mesmo. Você tem que sair de tudo dessas coisas e meter as caras de outro jeito, velho, tá ligado? É por aí, velho. E mesmo assim, mesmo que não, mesmo que o cara não enrique, vamos dizer assim, mesmo que o cara não fique rico com isso, tá ligado? Mas, mas o cara fez coisa que a maioria não teve coragem de não teve fazer. coragem. É a É verdade. verdade, tá ligado? Planejamento. Como é que tá o planejamento do disco? Você já lançou o single O Mar, tá no Spotify, na Deezer, tá no YouTube. Como é que tá o planejamento de lançar o disco? Como é que tá? A gente veio para aqui, na verdade, também com essa ideia de fazer um trabalho executivo e de procurar uma assessoria de imprensa e procurar arrecadar fundos, né? Fundos mesmo, tá ligado? Parceiros que consigam que nos ajude a lançar esse disco com mais força, tá ligado? Então a gente tá na busca de selos, tá ligado? Na busca de investidores, né? De uma forma geral, assim, para nos ajudar a lançar. Galera que se interessa, que acha que a parada é vendável, que acha que a parada. Porque, na verdade, quando eu sentei com o Piti, eu disse, Piti, velho, eu quero escrever. Esse disco tem que ser trilha sonora de novela, meu irmão. Esse disco tem que ser altamente radiofônico, tem que ser altamente absorvido por qualquer geração, assim, qualquer faixa etária, tá ligado? Então a gente trilhou, né? Não é uma parada que você vai. Nunca foi a ideia de fazer uma parada comercial, tá ligado? Nem plastificada, tá ligado? Nem cair dentro dos formatos assim que se exigem de 2 minutos. Agora já é 2 minutos, daqui a pouco é quase 1 minuto, né, de música, né, para poder tocar na rádio. Senão a galera não consegue, né? A galera muito ansiosa vai passando, né? Não consegue ouvir uma música inteira. Mas nunca foi isso, foi na ideia de fazer belas canções mesmo, tá ligado? Coisas que todo mundo que tem alma vai sentir, tá ligado? E aí a ideia é essa. A ideia sempre foi essa. Então, a nossa forma de barganhar esse lançamento e essa parceria para dar esse boost, tá ligado? De lançamento, é pedir pra galera ouvir, né? Quem tiver interesse aí, eu posso mandar o link para ouvir o disco. Quem tiver interesse em investir, né? Em conhecer do que se trata esse produto aí tão, tão, tão misterioso, tá ligado? Tá todo mundo na expectativa, a galera sabe. A galera não entende nada. Diz, meu irmão, como é que tu sai da Europa piscando em euro, velho? E tu vem, volta para a pirata. Eu digo, ô bicho, velho, é a minha base aqui. Se eu fosse pro, sei lá, para qualquer outro estado, eu não conhecia ninguém, tá ligado? Ia ser do zero de novo. Eu digo, não, pelo menos deixa eu tentar dar uma respirada, porra, tá ligado? E tentar botar a cabeça no ar, apesar das pressões sociais ainda serem muito difíceis você conseguir respirar, mas a gente tenta dar uma respirada para tentar fazer uma coisa com não com pressa, mas com raiz mesmo, tá ligado? Com alicerce, tá ligado? Para fazer a parada direito, velho. Então Todo, é todo. isso. Tentar arrecadar através de edital, através de investidores, algum recurso para conseguir fazer esse lançamento com mais punch. Não, você falou tudo. Esse alicerce é primordial para você lançar o disco. A gente tá falando aí mais de 20 anos de carreira, de música, né? De vida artística. Mais de 20 anos, né?
E aí você entende muito bem esse primordial é ter esse alicerce. Não é só lançado de qualquer jeito, tem que ter esse cuidado. A gente sabe, né? Cada vez mais a concorrência é maior. Você trazer o alicerce base, correr atrás da ideia, comprei a ideia do disco. A gente escreveu o roteiro do filme, do filme para produzir já tá É, pronto. Vamos tentar isso. mais. A gente já tá com a ideia do disco ser um filme, ó o spoiler aí pra vocês, olha. Roteiro todo pronto. Contratar uma assessoria de imprensa, tá ligado? Pra mandar um. Pra mandar fazer a parada chegar mais longe, né? Enfim. E Tem todo um investimento aí pra se fazer. Então a gente tá aqui nessa batalha, dessa forma aí. ser, velho, foi muito sendo maravilhoso esse bate-papo aqui. Você sabe, né? Com a gente rola várias horas de papo. Eu gosto muito de bater um papo com você. É muito foda, velho. Obrigado, velho. Tá aqui contando sua história, sua vida, seu disco. Então, Jefferson, onde a galera pode lhe encontrar? Nas redes sociais. Vai estar aí na descrição, mas conta aí pra galera onde tá assistindo o vídeo, onde pode lhe encontrar. escreve esse nome feio aí no Google, ó. JECLYSSON, espaço, Taboca. Tu vai me achar, desgraça. Talvez, talvez, talvez o Google faça uma sugestão. Quando aparecer Jefferson, faça a sugestão do senhor do WhatsApp, tá ligado? Que é o Gelison. Mas aí o meu vai logo embaixo, menorzinho, em azul também, tá ligado? É, né? Você não quis dizer Gelson? Não, mas tinha assim, pesquisa para Jefferson embaixo, tá ligado? Taboca. Se você botar Jefferson Taboca, tu me acha. Em todas as redes sociais, em todas as plataformas de streams, em todos os lugares, as paredes da fibra ótica do espaço-tempo, grafado igual às artes rupestres. Meu querido, eu sempre pergunta para os nossos convidados para indicar 3 livros, 3 filmes. Já, porra, três. Cadê? Assim, de Tá ali, tem surpresa. um Eu nem aviso já para ter essa surpresa. Cacetada da Peste. Vamos É, lá. Ó, que fala muito sobre esse lance do de você percorrer o seu sonho, de você percorrer um caminho e às vezes deixar coisas para trás. E se tiver de ser seu mesmo, vai ser seu. É uma mensagem muito bonita do nosso best-seller brasileiro, Paulo Coelho. O nome do livro é As Valquírias. sim, É As Valquírias? Tem As Valquírias, mas esse que eu estava querendo falar era o Alquimista, na o verdade. que me chama. Então fica lá, fica As Valquírias, que ele fala sobre umas paradas do, do, da experiência dele com o Raul Seixas, né? Fica Sim. As Valquírias, do Paulo Coelho, e fica o Alquimista. E fica outro que eu acho que é importantíssimo, até para desmistificar várias coisas que a gente tem estipulados assim, que a gente já nasce dentro de uma arapuca toda formada, meu amigo. Se você não se adaptar, você vai ser cuspido para fora. Mas é muito importante que você seja cuspido para fora. É, que aí você vai ser quem você é, tá ligado? Não entre dentro dessa arapuca não, que é cilado. E é um cara chamado Joseph Campbell. O nome do livro é O Herói de Mil Faces, tá ligado? Ele fala sobre mitologia, tá ligado? Ele fala de todos esses heróis que a mitologia mundial criou, tá ligado? No cristianismo é o Cristo, no budismo é o Buda, enfim, tá me entendendo, né? É sobre todos esses heróis aí, de todas as mitologias, vamos dizer assim. Massa, massa. E filme? 3 filmes. 3 filmes, agora você me lascou todo. Vamos lá, eu gosto muito do Tarantino, eu gosto muito do Pulp Fiction, eu gosto muito do Volta à Compadecida, né? Do Suassuna, que é foda. Acho que aquilo ali vai ser uma obra atemporal, velho. Total. Tá ligado? Não vai ser nunca um clássico somente, tá ligado? Vai ser uma coisa que vai. E que fala muito desse cotidiano do nosso, né? Dessa coisa caricata nordestina mesmo, assim, que só a gente que vive dentro das veias É, do Nordeste sabe o que é que se passa. Então, o Alta Compadecida, o Fiction, e vamos para esse que saiu agora no cinema do Steven Spielberg. Dia D.
A galera tem que assistir esse filme, viu, velho? Que Sim, fala sobre coisas que realmente existem, tá ligado? sim. Por mais que digam a gente que não existe, que é uma ficção científica. É interessante isso, porque, ó, o Steven Spielberg, assim, ele é muito fã do Júlio Verne, e o Júlio Verne sempre se baseou em lógica científica, assim, utópica mesmo, velho, fora do normal. E a galera diz, não, aquilo ali é só ficção científica, é nada, velho. Aquilo ali é baseado em As coisas, várias é. hipóteses reais, tá ligado? Sim. Baseado nas ciências. E aí o Steven Spielberg também, eu tô me alongando, né? Steven Spielberg Não, também, não. tá ligado? E é sobre isso, tá ligado? Não é só ficção. Existe um fundamento ali. É, certeza, certeza, muito foda. Steven Spielberg é o mestre da ficção científica, ele é o cara foda. O cara, vou sempre indicar ele, velho. Tá bom, cara, muito obrigado. Eu gostei muito do nosso papo. Galera, as redes sociais vai estar aí na descrição. Siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado, que a força esteja com vocês. Valeu. Pegando a nave aqui, galera, e indo-se embora. Agora eu tô na nave. É a força, pô. A força.